Olá, você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, nosso site, a gente tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui, super importantes para a Conquista e região. A gente vai falar sobre saúde, educação e principalmente política. Eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que nos acompanha. O podcast agora trazendo políticos da cidade, política e conquista, pra gente debater muitos assuntos legais. Muito legal. E hoje a gente tá com um convidado aqui, mais um convidado e super especial, que é ele, José Nildo Freitas Nascimento, só que ele é mais conhecido como Nildo Freitas. Radialista e presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Nildo Freitas exerce um papel importante na comunicação conquistense e no meio evangélico. Na rádio, Nildo atuou durante anos na apresentação do Brasil Notícias, na Rádio Brasil FM. E em 2020, ele foi eleito para o seu primeiro mandato como vereador de Vitória da Conquista. Vereador Nildo, seja muito bem-vindo à nossa mesa, ao nosso podcast, e espero que a gente tenha um bate-papo aqui bem legal, bem legal. Informativo, obrigada. Júlia, bom dia Wilson, dia. Bom dia a todos do interior baiano. É um prazer estar aqui para bater esse papo descontraído, alegre, feliz, já estou à vontade. Então vamos seguindo, né? Maravilha. Então a gente já começa como? Conta pra gente sua trajetória na comunicação, na rádio, como é que foi que você chegou nessa área e como é que dessa área você foi para a Câmara, para a política. Conta aí como foi esse processo. Bom, a trajetória na questão da rádio começou lá nos anos 80, quando despertou interesse em conhecer um estúdio de rádio, né? Na época aqui nós tínhamos apenas a Rádio Clube FM, que foi a primeira emissora que eu conheci no estúdio de rádio, né? Depois vieram as outras. E naquele momento, claro, né? Como todo jovem, empolgado com a questão de rádio, né? Passei a conhecer, conhecemos o estúdio da Rádio Clube FM, ali na Serra do Periperi, e daí então surgiu aquela oportunidade de fazer um teste, né, para poder ver a possibilidade de poder estar ingressando na emissora. Então, a partir daí, a gente começou a ficar mais próximo dos comunicadores da época, ouvir mais a rádio e aumentar o desejo de trabalhar em rádio, né? Foi quando, em 84, eu tive a primeira experiência, né? De uma forma assim, muito, digamos, um teste, né? Ficamos só uns 2, 3 meses no ar. Mas depois disso veio uma oportunidade de forma mais oficial, carteira assinada a partir de 86, a gente poder fazer parte, né, naquela época ali, do quadro de funcionários da Rádio Clube FM. E daí então a gente foi caminhando, né? Caminhando, aprendendo, né, ouvindo muitas pessoas de fora e aperfeiçoando em algumas questões, vivendo aquele momento que era um sonho, né, de estar ali. Então, depois da Clube, aí eu tive a oportunidade de também trabalhar na Band FM, tanto na época na Band FM AM, né, que tinha aqui também a Rádio Clube AM. Depois disso veio a oportunidade de ingressar também na televisão, onde nós fizemos um teste e fomos aprovados na TV Cabralha. Trabalhamos por alguns anos aqui em Conquista e também em Itabuna. Veio aí também a oportunidade de estar fazendo uma programação na antiga rádio regional, que naquela época usou o nome Fantasia Rádio Cidade, então nós também fazíamos um programa ali. E aí surgiu a oportunidade, né, dentro do trabalho que a gente já fazia, porque antes Clube, Band FM, Rádio AM Band era mais musical. Mas a partir do momento que eu ingressei na Band, eu já comecei a trilhar assim, um caminho para o lado do jornalismo. Mas foi na Brasil FM, na Rádio Cidade Brasil FM, onde o jornalismo ficou fazendo mais parte da minha vida como profissional. Então aí da cidade fui para Brasil FM, onde nós ficamos ali acho que uns 14 anos mais ou menos, apresentando o programa Brasil Notícias, né? Que era o único programa de jornalismo no horário das 8 às 9. E foi ali, na verdade, que eu passei a conhecer mais a cidade de Vitória da Conquista por conta das participações dos ouvintes, relatando ali os seus problemas, né? Cobrando providências com relação a alguma situação no seu bairro, na sua rua. E eu tinha sido já candidato a vereador em 2008, né? Foi uma experiência que eu não me arrependo, mas foi algo assim muito improvisado para ver como é que funcionava, não tive êxito, e a partir daquele momento eu cheguei até a pensar, bom, esse negócio de política não é para mim, vou seguir minha vida aqui no rádio. E eu fiz até uma promessa para mim mesmo, eu não vou me filiar mais a partido nenhum, mas foram surgindo essa oportunidade na Brasil de estar caminhando com a população
E pessoas falando, por que você não sai candidato a vereador de novo? Falei, não, eu não quero isso para mim mais não, deixa quieto. E fomos trilhando, caminhando, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor parlamentar do colega vereador Adnilson, que também é membro da nossa igreja, presbítero também, e ali eu fiquei 2 anos trabalhando com ele, e as pessoas disseram, por que você não sai candidato? Eu falei, não, nosso projeto aqui é trabalhar com o colega para poder estar ajudando ele. Mas assim, como cristão, a gente segue muito, de certa forma, uma orientação que vem de Deus, né? Então a gente sempre ora, sempre pede a Deus direção para o que está vindo ao nosso encontro, se é algo que realmente ele aprova e se a gente vai ter êxito naquilo, para a gente não fazer muita coisa pela emoção. Eu encontrava muitas pessoas, Júlia, que falavam assim, saia, rapaz, você tem condição, quem sabe, né? Você alcança êxito agora. Mas eu sempre, dentro de mim, eu pensava, não, se for da vontade de Deus, vai dar certo. E aí eu caminhei. E foi justamente, né, onde nós tivemos o sinal verde da parte de Deus para poder estar, né, colocando o nosso nome para apreciação da população em 2020. E foi assim, foi algo realmente que teve a aprovação de Deus para que eu pudesse sair candidato e pudesse hoje estar representando Vitória da Conquista. No rádio, você mesmo relatou que você esteve mais perto de alguns problemas da cidade, da população. E você acompanhava de perto. Uhum. É diferente, óbvio, estar na comunicação e estar no mandato legislativo. Verdade. Você teve alguma surpresa quando você chegou na Câmara, assim, tipo, de não é o que eu imaginava, ou é mais fácil, é mais difícil? Quais as principais diferenças daquele trabalho que você fazia no rádio para o que você faz hoje no mandato legislativo e o que você, assim, pode contar de curiosidade nesse sentido? Uhum. Bom, diferente né? Porque no rádio você está atrás de um microfone, cobrando uma demanda do Wilson, cobrando uma demanda da Júlia, e aí você tem ali aquela pressão, né, dentro do programa para que as autoridades competentes resolvam aquela situação. Mas assim, quando eu coloquei o meu nome, eu sempre falei comigo mesmo, eu quero fazer na Câmara o que eu fazia no rádio, que é ser uma voz em defesa da população, uma voz a serviço do povo de Vitória da Conquista. E foi com esse objetivo que eu cheguei à Câmara. Claro que o ambiente em si já assusta um pouco, já deixa você meio temeroso em saber como lidar com aquele ambiente. Mas a gente tem a facilidade porque os vereadores que ali estão também são pessoas que nós já conhecíamos antes. Então já tínhamos um certo relacionamento. Então o convívio dentro da Câmara já fica melhor. A questão mais burocrática, né, da Câmara de Vereadores, aí a gente foi aprendendo aos poucos, entendendo como se faz uma indicação, né, entendendo como se faz um projeto de lei, como se faz um requerimento, né, como acompanhar os projetos que estão nas comissões. E talvez seja uma falha da Câmara para os novos vereadores que chegam, não dá essa orientação antes. Não ter, digamos, uma aula magna, né? Para poder passar ali. Na transição ali, fazer tipo assim, ó, burocraticamente é isso que acontece. Então, assim, deixa muito à vontade a pessoa. Claro que não é um bicho de 7 cabeças, né? Você consegue agregar pessoas junto a você ali para poder estar te ajudando, então facilita mais. Mas eu acho que até é algo que a Câmara de Vereadores para as próximas legislaturas pode pensar nesse fato e realmente fazer uma reunião. A gente foi, claro, conhecer a Câmara, como funciona a Câmara, mas esses detalhes mais burocráticos para algumas pessoas foi algo realmente que assustou e as pessoas poderiam ter uma noção melhor disso, né? Mas descobriu assim, ali na prática, né? Na prática mesmo, vendo e aprendendo. Mas assim, não foi nenhuma surpresa para mim, porque como eu disse, eu levei o meu trabalho do rádio para a Câmara. E pela convivência que eu já tive também como assessor parlamentar, a gente já conhecia como as coisas funcionavam, né? Então assim, eu não cheguei lá pensando, poxa, lá no rádio eu falava aqui agora não vou ter essa dificuldade. Não, eu já sabia que ia ter as dificuldades, eu já sabia como eu iria me comportar em determinados momentos e como eu teria que buscar a solução. A diferença do rádio como radialista e agora na função de vereador é porque com vereador você tem, como eu te falei, ali nos bastidores a gente tem uma certa estrutura, né? Hoje você tem um carro, cada vereador tem seu carro para poder fazer o trabalho e visitar a comunidade, então você já tem essa logística, já facilita mais, você já tem um acesso aos secretários, à prefeita, para você levar as suas demandas, né? Ao contrário do radialista, que ali ele só apenas a voz e cobrar. Mas está sendo uma experiência
digamos assim, muito maravilhosa, né? Eu gosto muito disso, né? É uma pena que a gente não pode fazer tudo aquilo que se espera, porque o vereador tem as suas limitações e tem as suas funções específicas para poder fazer o seu trabalho. Bom, falando em fazer trabalho, no mês passado você criou um projeto, né, chamado Impacto pela Vida, isso, que tem o objetivo de chamar a atenção da população de respeitar as leis de trânsito, né? Conta pra gente como é esse projeto, mais detalhes, como é que ele tem sido executado, então dê mais detalhes aí pra gente. A gente vê essa questão do trânsito, e até nós falávamos aqui, né? O trânsito de Vitória da Conquista realmente tem trazido alguns prejuízos, né? Eu não concordo muito quando o trânsito está violento. Eu acho que a violência no trânsito quem causa somos nós. Quando nós dirigimos falando ao celular, quando a gente está numa moto sem capacete, quando a gente está, de repente, numa situação não respeitando, na verdade, as sinalizações. Vitória da Conquista não é uma cidade mal sinalizada. Como eu disse, existem alguns pontos da sinalização que precisam realmente serem corrigidos. A sinalização ela não se restringe a apenas uma placa indicando a velocidade permitida ou a proibição de um estacionamento, ou uma lombada logo à frente, mas sim, às vezes, na limpeza de um mato que está tirando a visibilidade do motorista, às vezes um buraco que pode, num desvio de um condutor de um veículo, causar um acidente. Então, acho que também falta a atenção no trânsito. Hoje, pela manhã mesmo, eu estava vindo para o gabinete e eu vi um casal numa moto com a criança pequenininha entre eles. Quer dizer, é uma falha terrível, é uma irresponsabilidade. Então, assim, são coisas como essa que eu acho que cada um de nós precisa estar atento e fazer a nossa parte. Eu sempre digo, para que o trânsito está violento, mas para ele ser seguro, o que nós temos que fazer? A nossa parte. Eu, você, todos nós temos que fazer a nossa parte. Ah, mas fulano está fazendo, mas eu vou fazer a minha. Então surgiu, até mesmo diante dos últimos fatos que aconteceram aqui na cidade, inclusive aqui na Juraci Magalhães e outros pontos de Vitória da Conquista, alguns acidentes fatais. Pessoas que perderam a vida ou ficaram com sequelas em decorrência de um acidente. E nisso despertou em nós, né, fazer esse projeto. Nossa assessoria realmente teve essa ideia de poder criar o Impacto pela Vida. O que é o Impacto pela Vida? É justamente levar a conscientização aos motoristas, mesmo que com um cartaz aberto ali próximo a um semáforo, mas que eles possam ver a importância da vida. A vida é uma só, vamos viver ela de uma maneira maravilhosa, tranquila, fazendo tudo que é bom, tudo que é certo, porque infelizmente se a gente levar a vida de qualquer jeito, a gente vai perder esse bem tão precioso que Deus nos deu. Então o Impacto pela Vida, nós começamos inclusive aqui na Juraci Magalhães, próximo ao Shopping Conquista Sul, né, com uma faixa aberta, Impacto pela Vida, valorize a vida. E nós também, como nós falamos anteriormente, vocês citaram, como cristão evangélico, nós também temos a obrigação e a necessidade de estar orando pela cidade, orando pelo trânsito da cidade, para que Deus venha abençoar a vida dessas pessoas, trazer uma conscientização a elas, a importância da valorização da vida. Então surgiu esse Impacto pela Vida, começamos na Juraci, vamos estender para outros pontos da cidade também, levando essa conscientização. Não é um projeto específico para um mês determinado. Contínuo aí, no caso, né? Vai ser uma rotina. A gente vai estar sempre levando isso, até de uma forma mais diferente em cada ponto de Vitória da Conquista. Porque às vezes não somente uma placa pode... Porque, querendo ou não, a gente começa a passar despercebida essas placas. Então, colocar uma pessoa ali, alguma coisa, isso gera um impacto realmente, né? Bem interessante isso. A gente ainda vê muita falta de educação no trânsito. Com certeza. A realidade é essa. A gente ainda vê pessoas estacionando onde não se deve. Hoje eu vi uma situação, um cidadão, por incrível que pareça, ali na Vivaldo Mendes, ele parou o carro em cima de uma calçada. Eu acho que para desembarcar alguém e tal. Então, assim... É uma necessidade, mas ele fez de uma forma assim que não é o normal, não é o correto, não, né? É rapidinho, já vou sair. E aí eu só olhei para o poste e vi que tinha uma câmera. Eu falei, bom, coitado, vai ser multado. Não tem para onde correr, né? Complicação. Vereador, na Câmara Municipal, você esteve como um líder da prefeita Sheila Lemos durante o período. Como foi esse período e o que o levou a deixar a liderança, né? Algum desgaste, algum ponto de desencontro aí com relação ao Executivo Municipal? Não. Antes de responder sua pergunta, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar vereador nessa legislatura. Nosso primeiro mandato, nós fomos segundo secretário da mesa diretora da Câmara. Depois veio uma nova eleição da Câmara e eu passei a ser líder da prefeita, né? Então, assim, a liderança da prefeita, ela funciona de momento.
Nós estamos num momento agora onde se aproximam as eleições de 2024 e é normal essa alternância de liderança, né, para que haja uma mudança, uma oxigenação maior naquilo ali para poder ampliar as discussões. Nós temos os vereadores de situação e, assim, todos nós somos, na verdade, um líder da prefeita. Nós estamos ali defendendo a administração e também cobrando aquilo que não está funcionando, né? Somos situação, mas nós estamos atentos a tudo. A mudança, né, de liderança não teve nenhum desgaste, foi apenas, como eu disse, né, uma mudança natural que acontece na política. Hoje, o líder da prefeita é Luiz Carlos Dudé, e ele, por que pareça, ele falou, você é meu vice. Então a gente está todo mundo ali trabalhando em prol disso, entendeu? A questão do título de líder é apenas para que ele seja o representante legal ali da prefeita, mas todos nós fazemos um trabalho, né, dentro daquilo que precisa ser feito. Recentemente você recebeu um convite para assumir a Secretaria de Serviços Públicos, certo? Por que você recusou o convite? A prefeita me chamou e me fez esse convite oficialmente. Disse a ela que iria pensar. O que levou em conta não aceitar esse convite, que, como eu disse, primeiro mandato, você é segundo secretário, líder da prefeita e, digamos, seria secretário para um currículo dentro da política, seria algo maravilhoso. Só que nós estamos pavimentando um caminho dentro do nosso primeiro mandato. Nós temos algumas ações, temos alguns trabalhos, e nesse momento a minha negativa foi justamente por conta do trabalho que a gente vem executando. Eu cito eu estou até acompanhado aqui de Tiago Ribeiro, que é nosso chefe de gabinete, e a gente conversando, é como se eu parasse um carro, puxasse o freio de mão, desligasse a chave, trancasse ele e deixasse lá ele uns 6, 7 meses parado. Quando eu voltasse, eu tinha que... Ele já não ia pegar, eu tinha que trocar a bateria, tinha que calibrar os pneus, enfim, tinha que ter alguma coisa para ser feito. E aí você teria que colocar ele em funcionamento novamente. Eu uso esse exemplo com relação ao nosso mandato. Essa pavimentação pararia, esse trabalho estacionaria. E para você retomar depois e buscar tudo isso, seria mais difícil, tá? Então isso foi o que me levou a não aceitar o convite, agradecer a prefeita, ela entendeu perfeitamente essa minha negativa, né? Essa alegação minha por conta do mandato, e a gente segue trabalhando, até porque tudo aquilo que a gente faz para o nosso mandato automaticamente reflete também na prefeita, que é ela que nós estamos caminhando juntos. Entendi. Não, compreendi. Serviços Públicos é uma das secretarias que mais, né, digamos assim, comentadas aí pela população, é onde... Mas isso aí é assunto Mas isso aí é assunto para daqui a pouco. É isso aí. Falando em daqui a pouco, eu vou rapidinho aqui parar com você para dizer que interiorbaiano.com.br, o nosso site, o nosso portal, que lá tem os bastidores da notícia, os bastidores da política, notícias de conquista, de região, os podcasts que já aconteceram, tá? Então tá tudo lá, as matérias, os desdobramentos. Muita coisa relacionada à Câmara de Vereadores, sempre tem pauta ali do que está sendo discutido, né, na Casa Legislativa. Lembrando que nosso site não é só sobre o podcast não, tá? São realmente várias notícias que a gente alimenta lá todos os dias. Então acessa aí interiorbaiano.com.br. Além do... YouTube. Por favor. Quem tá acompanhando pelo YouTube, não se esquece, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte aí esse episódio e acompanha os episódios anteriores também. No YouTube tem tudo lá. Tem os cortes, tem uma playlist só de cortes que você vai ver pontos mais destacados de cada entrevista que a gente fez aqui no Interior Baiano, inclusive. E tem muita entrevista. A entrevista com o vereador Nildo Freitas aqui agora, os cortes já vão sair. Você que tá acompanhando agora a entrevista, vai ter corte amanhã. Pois é, acompanha aí, interiorbaiano.com.br. Bom, vamos aqui agora para o nosso segundo bloco de perguntas. Vamos lá. Por favor, Will. A gente começou a falar um pouco, né, sobre assuntos envolvendo a sua legislatura e a gestão municipal. Como integrante da base da prefeita, qual avaliação você faz aí do mandato da prefeita como um todo? Olha, o mandato da prefeita tem sido positivo. Claro que todo gestor enfrenta os seus problemas. A prefeita Sheila Lemos, a cidade de Vitória da Conquista, não seria diferente de outras cidades. Mas, assim, eu vejo de forma muito positiva o trabalho dela. Claro que ela tem... naturalmente ela, por estar à frente de Vitória da Conquista, né? Ela sofre um desgaste natural que acontece, principalmente com a oposição que quer chegar ao poder. Ela tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, nomear um secretário de Serviços Públicos, para que realmente a pasta tenha já um secretário respondendo de forma oficial, não interinamente. Tem também a Secretaria de Mobilidade Urbana,
Tem alguns ajustes que a prefeita precisa fazer também. Isso aí não é uma cobrança geral, não só da oposição, mas também da situação, né? A gente tem sempre chamado a atenção da prefeita para algumas questões que a gente ouve, que a gente percebe, e ela, que é a gestora, que vai analisar e ver o que realmente precisa ser feito. Então, assim, é positivo o trabalho da prefeita? Sim. Ela agora está em busca de um empréstimo para melhorar a vida da população, principalmente os bairros da periferia que não têm pavimentação. Não é fácil você ser gestor de uma cidade, seja ela o tamanho que for, é difícil, né? Às vezes as pessoas criticam, a prefeita não está fazendo nada. Mas aí, se a gente se colocar no lugar dela, sentar na cadeira dela, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa? É claro que não. Ela tem os problemas? Tem. Precisam ser resolvidos? Precisam. Estamos aí, os vereadores, para poder tentar ajudar. E a gente percebe que até mesmo os vereadores de oposição têm também dado a sua parcela de contribuição para que a cidade caminhe e para que a gestão ela realmente avance. Então, repetindo, tem sido bom o trabalho da prefeita, ela tem feito ações importantes na área da educação. Precisamos, vejo também na área da saúde, claro que precisa ser melhorado, mas a área de saúde é uma área muito complicada para todo gestor, né, que precisa estar sempre melhorando, porque a doença não escolhe dia, não escolhe hora, a dor chega a qualquer momento, então tem essas dificuldades. Mas o que eu vejo na prefeita Sheila Lemos é realmente a vontade de fazer o que é bom para a cidade de Vitória da Conquista. Tá? Então isso é algo positivo que a gente vê nela, essa dedicação, esse empenho de querer realmente fazer o melhor. Você citou aí alguns exemplos, eu ia perguntar exatamente isso, para você citar para a gente alguns pontos positivos da gestão dela e até negativo também, exemplificar para a gente. Bom, nós temos aí reforma de escolas, importantes escolas. Temos uma escola na zona rural da cidade, que me falhou aqui o nome da localidade, em tempo integral. Então, várias escolas sendo reformadas, né? Um trabalho muito bom aí do secretário, doutor Edgar Larry, a sua equipe. Nós temos avanços também em alguns bairros que vão receber essa pavimentação, as drenagens sendo feitas, sendo preparado a isso aí. E claro que vai depender do empréstimo que a prefeita está... Ela já foi aprovado na Câmara um empréstimo internacional, mas o receio é que ele não saia a tempo de resolver algumas questões da cidade, mas já se pleiteia um novo empréstimo via Caixa Econômica Federal, que é mais rápido, e a prefeita vai conseguir dar os encaminhamentos com relação a algumas obras da cidade. Que a maior cobrança hoje é a questão de pavimentação. Então, hoje nós temos bairros aqui como Jardim Guanabara, que é um bairro antigo, porém não é pavimentado, né? O lado direito de quem está indo no centro da cidade não é pavimentado, tem um pavimentamento conquistense. Então, são bairros que, quando chove, é um terror. Assim bem como outros bairros, ruas do Mirucari que não foram pavimentadas, outros loteamentos que também precisam de pavimentação, porque quando chove é que você vê realmente, né, a necessidade de uma pavimentação. A prefeita está encontrando essa dificuldade nisso. A gente tem cobrado também, na função de vereador, nós temos cobrado algumas ações nesse sentido. Pontos positivos, como eu disse, né? A questão de escolas sendo reformadas, algumas ações realmente na área da assistência social. É um investimento, a prefeitura vai estar investindo agora mais de 20 milhões de reais na área de assistência social. Está sendo reformado muitos CRAS na cidade de Vitória da Conquista. A Secretaria de Desenvolvimento Social vai estar adquirindo agora um ônibus adaptado para poder atender a comunidade da zona rural que tem as suas dificuldades para vir até a cidade. Por exemplo, temos aqui o Distrito Cercadinho, que é 100 quilômetros distante da sede. Então, veja a dificuldade que aquela pessoa tem muitas vezes de vir à Secretaria de Desenvolvimento Social tratar de alguma questão. Então, esse carro ele vai circular a zona rural, vai trazer grandes benefícios, uma equipe mais qualificada. Então, nós estamos vendo investimentos em áreas importantes que o município tem visualizado, porque a questão da assistência social, muitas vezes a prefeitura tem bancado sozinha, porque os recursos que vêm de governo federal, governo estadual, são muito poucos ou quase nem vêm. Então, a prefeita vai ter que se virar aqui mesmo e isso ela tem feito, tem buscado melhorar essa área. Pontos negativos que eu vejo, a questão da saúde, precisa melhorar o atendimento em alguns postos de saúde da cidade. A gente ainda percebe que há algumas situações que fogem da realidade que tem que ser, porque saúde é algo essencial, importante para a população. A prefeitura, claro que tem as suas dificuldades na contratação de médicos, né, para poder estar atendendo mais a população. Tem conseguido driblar alguns problemas como esse, mas eu pontuaria aqui a questão da infraestrutura em alguns postos que precisam ser melhorados
e a questão também de ampliar mais alguns serviços. Mas a gente percebe também que até o novo secretário que chegou agora, doutor Vinícius, tem realmente essa vontade, esse desejo de melhorar. E ele tem realmente feito um trabalho para poder detectar esses problemas e, a partir daí, buscar a solução para essa situação. Isso aí. Caminhando aqui para eleições 2024, a prefeita Sheila Lemos provavelmente, né, muito provavelmente, vai enfrentar uma candidatura do PT, aí com o apoio, digamos, do governo estadual e do governo federal. Você acredita na possibilidade, na reeleição da prefeita, mesmo diante de um enfrentamento que vai ser com apoio de duas máquinas aí bem fortes? Eleição é um negócio incerto, né? Porque eu já presenciei, não foi ninguém que me falou, mas às vezes você subestima muito um determinado candidato. Por exemplo, muitas pessoas imaginavam que eu não seria eleito, por não ter dinheiro, por não ser uma liderança forte na política, por estar saindo do rádio, por ser uma pessoa, digamos, normal, tentando chegar a um objetivo. Assim bem como eu, lá atrás, via alguns candidatos e falava, eu acho que isso aí não vai emplacar. Mas emplacou, eu emplaquei. Então vem agora a eleição de 2024, a conversa que tem, como você colocou, hoje o PT, que vai ser o principal adversário da prefeita Sheila Lemos, tem duas máquinas, a federal e a estadual. Isso representa talvez uma perda para a prefeita? Claro, o candidato da oposição vai vir mais forte, ele vai vir com mais apoio, ele vai vir com mais, digamos assim, musculatura para enfrentar essa eleição. Mas não é uma eleição fácil, não é uma eleição perdida para a prefeita Sheila Lemos, porque ela tem feito um trabalho bom na cidade. Independente de todos os problemas, ela tem feito. Então, não é pensar a oposição vai chegar e vai ganhar de lavada, vai ser tudo fácil. Não, a eleição é difícil, porque na hora da eleição, o eleitor ele coloca na balança várias questões envolvendo ali a disputa, né? É claro que o candidato da oposição ele vai vir, como eu disse, mais forte. Mas a prefeita Sheila Lemos também, ela tem realizado o trabalho. Aí vai muito do que a população vai analisar. Se vai renovar a prefeita, né, o mandato de prefeito para ela, ou escolher um outro candidato. Eu vejo que será uma eleição difícil. A gente percebe também que existem outras vias que vão entrar também na disputa, mas no fritar dos ovos, a disputa vai ser entre PT e o União Brasil, que é o partido da prefeita Sheila Lemos. Mas vamos esperar chegar, eu acho que tem muito tempo ainda, né? A prefeita vai fazer a parte dela, assim bem como a oposição também vai fazer a parte que lhe compete. E nós vamos caminhando e a população, claro, né, que vai ter a chance aí de escolher o seu melhor candidato dentro daquilo que eles vão fazer como avaliação. A eleição é bem incerta, né? Então, a qualquer momento pode... Teve um convidado que esteve aqui com a gente conversando, falou exatamente sobre isso. Hoje ele pode estar super ganhando na frente, mas a qualquer momento pode fazer alguma coisa e desandar, então... Alguns políticos falam que eleição e mineração é só depois da apuração. Então, vamos nesse ditado aí. É desse jeito. Isso aí. É desse jeito. Bom, na sua opinião, assim, quem é que seria um bom nome? Vamos aqui de sugestões. Projetar. Vamos. Quem seria um bom nome para compor a chapa como vice de Sheila? Olha, é uma pergunta difícil. Eu não sei nem se eu vou conseguir lhe responder, né? Talvez eu não tenha nem essa resposta. Vamos dos nomes Não postos precisa aí. de- Você tem algum favorito? Ó, hoje se fala em Dr. Vinícius, se fala em Ivan Cordeiro, né? Tem aí a incerteza se a vereadora Lúcia Rocha vai caminhar com a base junto ao governo do estado e vai para a candidatura do PT, ou se vai... Ou até mesmo lançar uma candidatura própria, ou se vai junto com a prefeita. Mas existem nomes aí especulados. Para ser um vice, tem dois pontos importantes. Ter dinheiro para investir na campanha também e ter voto, né? Então, assim, hoje a gente vê nomes, como você mesmo citou aí, de Ivan Cordeiro, que talvez pleiteie ser, através do partido que ele venha fazer parte, está na chapa com a prefeita Sheila Lemos como vice, né? Mas, assim, eu acho que agora é esse momento, e claro que existem as especulações, mas talvez o momento não seria esse ainda de pensar em algum nome muito certo. Aí a gente fica na ansiedade aqui já pra pode perguntar. ser qualquer um outro, né? Sim, Então vai muita escolha.
da prefeita, do grupo político que ela faz parte, e escolher um nome que realmente venha trazer uma contribuição na chapa que ela vai estar. Né? Tem a questão da vereadora Lúcia, que faz parte do MDB. O MDB tem um vice-governador. Já ouvi pessoas falando que o MDB quer lançar Lúcia Rocha como candidata a prefeita. Outros já falam que ela seria o vice ou a vice, né, do candidato do PT. Então tem muita coisa ainda incerta, né? E como a gente está falando, a política muda. A gente está falando isso aqui agora, amanhã não, daqui a pouco já tem uma nova notícia, uma nova informação com relação a tudo isso que a gente está falando aqui. Mas eu acho que a coisa, como a gente fala, a chapa vai esquentar mesmo, né? A partir do segundo semestre aí agora, né? Final do ano chegando, quando alguns políticos já começam a pensar em mudança de partido ou de estar apoiando um ou outro. Eu acho que a coisa vai pegar mais lá para frente um pouquinho. Mas é claro que essa discussão é importante, né? Porque nomes vão surgindo, né? Sim. E são nomes, né? Como você falou aí, de Ivan Cordeiro, do próprio doutor Vinícius. São nomes que realmente têm... Aloysio Alan também é um nome... Aloysio Alan. São pessoas respeitadas da cidade, né? São pessoas que têm a sua contribuição à cidade. E, claro, sendo esses nomes aí, vai ficar até difícil para a prefeita, quem sabe, escolher um nome desse para ser vice dela, né? Tentamos, né, Will? Tentamos aqui. Ele falou vários, a gente só queria uma, falou vários, mas tudo bem, vamos deixar. No segundo semestre a gente aperta de novo. O vereador Nildo Freitas vai voltar aqui, certamente. A gente vai dar a opinião dele aí sobre a escolha do vice. Você fez uma avaliação da gestão, que avaliou até como positiva, e como a gente já está na reta final do programa, a gente sempre quer... Essa pergunta aqui é clássica. O pessoal cobra na rua. Se a gente não fizer essa, o pessoal cobra. E trazer para números, né? Vou ser logo direto aqui para também não... De 0 a 10, qual a nota que você dá para a gestão da prefeita Sheila Lemos? E justifica aí, novamente, por quê? Eu fico assim entre 7,5 e 8. Porque nenhuma gestão é perfeita. Nem todo mundo acerta, né? Mas eu fico aí num 7,5, né, 8... Porque não é porque nós fazemos parte da base da prefeita que eu estou falando que a gestão dela está boa, ela está seguindo. Né? Mas é porque a gente vê, a gente acompanha a prefeita, a gente conversa com a prefeita, a gente dialoga com ela, a gente discute com ela algumas ações e a gente também vê as dificuldades que ela tem. E a gente vê o quanto ela quer vencer essas dificuldades. Então não poderia dar uma outra nota, eu não poderia chegar aqui também e dar 10. Porque a gente sabe que tem muitas coisas para serem feitas e melhoradas na cidade, né? Então, assim, eu ficaria entre 7,5 e 8, entendendo que se eu der 10 também aumenta a responsabilidade dela, né? Então, assim, 7,5 e 8 acho que é uma nota boa dentro daquilo que a gente tem visualizado, né, no trabalho da prefeita Sheila Lemos aqui na cidade. Uma ótima justificativa, arrasou, muito bem. Inclusive, quem é da base, quem é da situação, é que vê mais, né? O desempenho e o que ela quer. A gente está caminhando com ela todos os dias, isso, né? A gente está então, vendo, né? Tá ali de pertinho. Quando a gente não está perto ali dela, a gente está no zap conversando, discutindo, então a gente vê que realmente tem essas dificuldades que precisam ser superadas, né? É isso aí. Bom, para você aí que está nos vendo, só mais um... Vamos reforçar aqui, né? Que é o interiorbaiano.com.br. Acesse aí o nosso site, o nosso portal, os bastidores da notícia, de Vitória da Conquista, de região, das cidades aqui vizinhas. Então, assim, política, tá tudo lá. Educação, tá lá. Saúde, a gente tá sempre tocando nesses assuntos lá no interiorbaiano.com.br. Essas projeções para 2024 é o que o Interior Baiano, onde você vai achar... Sempre alguma coisinha lá. É lá mesmo. Então, YouTube também estamos aí, Spotify. Quem tá nos ouvindo aí pelo Spotify, bacana, compartilha aí com os amigos e estamos nas redes, tá? Nos acompanhe. Bom, nós vamos agora para um quadro final do nosso podcast, que é bem bacana, é bem rápido e que é assim, nós temos alguns nomes aqui, nomes envolvidos aqui na política, nomes aqui conhecidos, e a gente pede um bate-bola mesmo, uma definição, numa palavra, se conseguir. Senão a gente dá uma colherzinha de chá de base, bem... Então assim, eu vou falar, aí você define, e aí a gente vai pro outro. Tudo e bem. Assim vai. Bom, você começa. Essa é lá de mim hoje, né? Primeiro nome, Davi Salomão. Um amigo, gente boa, aguerrido, né? E combatente. Tem os seus objetivos. Sheila Lemos. Gente boa, uma prefeita carismática, compromissada com a cidade. Valdenor Pereira. Um amigo também, desde quando foi reitor da UESB, né? E o tratamento dele, pelo menos com a minha pessoa, nunca mudou. E é um deputado que realmente vem fazendo a sua parte
no Brasil e também no estado da Bahia. Jerônimo Rodrigues. Não o conheço pessoalmente, mas vejo ele com uma grande responsabilidade de governar um estado tão importante quanto a Bahia e torço que tudo dê certo. Ivan Cordeiro. Um amigo, gente boa também, entendeu? Um companheiro ali de Câmara, que tem os seus objetivos também dentro da política, e eu torço para que ele alcance êxito naquilo que ele já determinou para sua vida. Alexandre Xandó. Uma pessoa que eu já conhecia antes, desde os movimentos que ele fazia, antes mesmo de se tornar advogado. A gente, na época de televisão, sempre acompanhava o trabalho dele. Uma pessoa também que tem seus objetivos, tem a sua bandeira, né, ideológica para estar defendendo, e cada um faz o seu trabalho, e parabenizo ele até pelas ações que ele tem realizado também na cidade. Jair Messias Bolsonaro. Foi o presidente do Brasil, teve a sua oportunidade de governar, fez muitas coisas que beneficiou o povo brasileiro, mas perdeu a eleição e agora vai tentar, quem sabe, lutar para poder chegar novamente ao comando do país. E Luiz Inácio Lula da Silva. Tem uma grande responsabilidade de colocar em prática todas as suas promessas, né? Esperamos que aconteça, porque independente de partido ou de ideologia, a gente torce para que ele, como presidente do Brasil, possa fazer o melhor para o povo brasileiro. 8 nomes. Perfeito, já foi. Aí. Não foi tão difícil, né? Não. Ele arrasou. Só deu um friozinho na barriga, mas tudo bem. Imagina. Tá vendo? O frio na barriga é real. A gente só esses reforça nomes aqui. não são revelados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se não tiver um friozinho na barriga, tem alguma coisa errada. Exatamente. Tem essa emoção, né? É por isso que a gente não fala quais são os nomes. A gente não É fala. pra pegar no pulo mesmo. No pulo. O pessoal ainda fala, será que fica na dúvida, né? Será que eles contam antes que Não são sabe, não gente. sabe. E até uma Não coisa dá nem que a pra gente... ler daqui, ó. Não. O pessoal já conhece o quadro, aí fica, será que colocou o nome de quem? É isso. Não, isso é legal, né? Que cria Claro. essa curiosidade. Aham, A ideia é pegar a surpresa mesmo, pra você não saber o nome, senão fica muito fácil. Senão vai vir decorado já, É não verdade, vale. já vem com o discurso pronto. Vereador, a gente quer agradecer a sua participação. Foi um papo super leve, super legal. Espero que volte. O convite está será um feito, prazer, as viu? portas estão abertas. Então, vamos continuar aí com projetos, tipo o Impacto pela Vida, que surjam outros bastante, assim, enriquecedores para a população. A gente E é isso, torce o interior... por esse sucesso aí. Exatamente, obrigado, o viu? interior baiano está aqui disponível para o senhor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast com a Júlia e o Will, né? E foi muito bom esse bate-papo, né? Eu me senti à vontade pelo fato da gente também já estar atuando, né, na comunicação. Quero agradecer e quero só uma oportunidade para falar para vocês que dentro dos projetos que nós temos, nós estamos trabalhando também para a inclusão na cidade. Hoje eu sou o único vereador de Vitória da Conquista que tem um intérprete de Libras, Olha. transmitindo todo o nosso pronunciamento e os trabalhos que nós realizamos nas redes sociais. Então, a Isso é Câmara muito tem... importante. a Câmara tem existe uma lei que a Câmara tem que ter intérprete de Libras. Essa lei nunca foi cumprida. E a gente vê uma grande dificuldade da comunidade surda em acompanhar os trabalhos do Legislativo. Então, por isso, nós temos hoje um assessor, que é tradutor e intérprete de Libras, que faz esse trabalho. E, além disso, nós também prestamos atendimento à comunidade surda. Nós estamos sempre atendendo essa comunidade e temos ainda trabalhando dentro dessa questão da inclusão. Um projeto de lei que já está tramitando na casa, onde determina que as agências bancárias da cidade tenham intérpretes e tradutores de Libras. Às vezes as pessoas falam assim, mas é necessário? Chegando lá, ele não coloca no celular o que ele quer que o caixa atenda a ele? Mas pensa aí, como é gratificante você chegar e você encontrar alguém que vai dialogar na mesma língua que a sua, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho para valorizar todo o empenho que a comunidade surda tem. Então, estamos realizando, vai vir mais projetos aí também voltados para a comunidade surda de Vitória da Conquista. Maravilha. Que seja o único, né, como você falou. Eu sou o único vereador que tem. seja o Eu até exemplo. espero que outros vereadores também façam isso, até que a lei que a Câmara cumpra esta lei que já existe, né? E você não sabe o impacto que tem dado Com isso. certeza. Porque, inclusive, alguns surdos têm ido já a algumas sessões, ficam ao lado ali do nosso intérprete, Isso é bom. né, acompanhando. Então, a gente tem aí esse retorno muito positivo dessa comunidade, que às vezes as pessoas falam muito inclusão, 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 mas só de boca, só de palavras. A gente precisa sair do discurso e precisamos fazer algo.
Pode até parecer uma contribuição pequena, mas é muito importante para essa comunidade. E a gente tem tido aí um apoio muito grande da parte deles também, que tem nos ajudado a pensarmos juntos no que pode ser feito para melhorar cada dia a vida deles. Maravilha. Então, sucesso aí Muito obrigado. nesse trabalho e que sirva de exemplo, né, para outros. Muito obrigado, um grande abraço. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Will, aqui por estar ao meu lado em mais um podcast, em mais uma gravação. Isso aí, vamos nessa. E obrigada a você que nos assistiu, que nos ouviu, que nos acompanhou, tá bom? Então, até o próximo episódio. Fiquem de olho nas nossas redes. E é isso aí. É isso aí. Até mais. Tchau, gente. Até logo.